Oi, tô só passando aqui no começo rapidinho pra falar com você que deve estar achando muito estranho. Nossa, de repente ele vai falar sobre uma série. Nunca fez isso. E é isso mesmo, pode ir se acostumando. Eu avisei que eu ia tentar trazer coisas novas pro canal e uma delas é isso. Mas brincadeiras à parte, é um projeto muito especial que eu resolvi trazer pra vocês. É um negócio que já faz um tempo que eu tô querendo fazer, falar sobre séries. Então foi feito com muito carinho e se você gostar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like logo aqui no começo, compartilhar com seus amigos se você acha que vale e assiste os outros vídeos do canal, tem bastante coisa por aqui. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu sou muito fã do gênero terror, dentre todo tipo de linguagem que abrange ele, não limitado ao cinema. Eu amo jogos de terror e a vibe que eles conseguem transmitir de deixar muito imersivo naquele clima. Inclusive tô quase platinando Resident Evil 2 Remake já. Mas também livros. E quando você se aventura nesse mundo, é muito comum que você comece pelos mais famosos, os clássicos. Foi assim que eu li Call of Cthulhu, alguns contos também do Nyarlathotep e, é claro, Stephen King. A primeira obra desse diretor com a qual eu tive contato foi Cujo, depois Carrie a Estranha e, por fim, a última coisa que eu li de Stephen King, que já faz um tempo, It, a Coisa. Um livro de mais de 1000 páginas que eu li há quase 10 anos já. Então sim, eu não lembro de quase porra nenhuma. Mas tenho memória suficiente pra saber que eu gostei pra caralho. Tem uma vibe de terror muito bem estipulada ali. E não à toa o Steven é considerado o rei da literatura de terror contemporâneo. Mesmo que no final do livro o cara narre uma orgia infantil. E esse primeiro contato fez eu me apaixonar por essa história. Dessa entidade maligna que se fantasia de um palhaço pra assustar crianças. Então sim, eu vi a minissérie dos anos 80, na verdade eu vi ela antes de ler o livro. Eu sou apaixonado pelo filme de 2017 e infelizmente a continuação dele é uma grande bosta. Os caras escolheram contar a história de um jeito meio idiota, separando a parte das crianças da parte dos adultos e só ficou repetitivo e chato. Mas com isso não tinha pra onde eu fugir, né? Quando a HBO, empresa responsável pela minha série favorita da história, Game of Thrones, falou: ó, eu vou lançar uma série sobre It, a Coisa, eu tava contando os dias pra assistir esse negócio. E hoje, fora do hype, porque é uma vibe que eu não gosto de ficar falando de coisa assim que ela lança. Até porque pra mim, arte tem muito um negócio da gente maturar o que a gente assistiu. Eu geralmente, quando eu falo aqui pra vocês sobre coisas que eu vi, não é que tipo eu vi ontem. Na verdade, é papo de uma semana que eu vou amadurecendo meu sentimento sobre aquele filme. Eu tô aqui pra contar pra você a história, e não só isso, mas também a minha opinião. Bem-vindos a Derry Realmente Presta, ou é só mais uma obrinha por aí que tá surfando no hype de Stephen King pra tirar um troco? Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... Bem-vindos a Derry. Derry, Maine é apresentada como uma cidade comum dos Estados Unidos nos anos 60. Casas de madeira, ruas tranquilas, famílias tradicionais, comércio local e uma sensação de normalidade típica de pequena cidade americana do pós-guerra. No entanto, desde o início, há sinais sutis de que algo está errado. Algumas pessoas desaparecem sem explicação, outras parecem agir de forma estranha, como se estivessem sob alguma influência invisível. A cidade carrega uma tensão silenciosa que ninguém consegue nomear. Derry tem um histórico de tragédias, mas essas tragédias nunca são tratadas como um padrão, apenas como eventos isolados e infelizes. Neste contexto, nós somos apresentados a quem parece ser o protagonista da série, o pequeno Matt Clements, interpretado por Miles Eckhart, um garoto bem peculiar por sinal. Ele aparenta ter cerca de 13 anos, mas ainda chupa chupeta, um detalhe que já sugere que algo muito errado aconteceu na sua vida. E ele é apresentado clandestinamente numa sessão de cinema vendo Vendedor de Ilusões. Mas logo um funcionário aparece para expulsá-lo de lá. Aqui também nós conhecemos o Hank, projecionista do cinema da cidade, e sua filha, Ronnie, que ajuda com vários trabalhos, projeção também, venda na cantina, a menina faz tudo. Depois de fugir do segurança, o Matt começa a caminhar pelas ruas gélidas e solitárias pedindo carona. Para sua surpresa, uma família realmente aparece para ajudar. Uma mãe, um pai e 2 filhos. E quando eles perguntam para onde ele quer ir, o Matt responde: qualquer lugar,
menos Derry. A frase, somada aos roxos em seus olhos e ao hábito de chupar chupeta, deixa implícito que esse menino carrega um trauma profundo, algo que ainda não entendemos, mas que claramente o assombra. Porém, a mãe o tranquiliza, dizendo que eles estão indo para Portland. Durante o trajeto, o filho da família começa a mostrar suas habilidades de soletrar para o Matt. No início parece algo inofensivo, quase infantil, até que ele engasga uma palavra e sua irmã se irrita e grita com ele. E com isso, até o clima do carro começa a mudar. De repente, a família resolve agir de forma estranha, tendo conversas que não condizem com o ambiente de crianças no carro, além de rir sem motivo, até que o Matt olha por cima do retrovisor e vê a placa: Bem-vindos a Derry. Mesmo assim, o menino prossegue por soletrar muitas palavras cada vez mais perturbadoras, como vasectomia, necrose, sequestro, como se ele estivesse brincando com algo muito mais sombrio do que aparenta. Mas então, de repente, no meio a um gore muito explícito, a mãe pare um demônio voador que ataca o Matt e o mata. E me desculpa se você não tinha tomado spoiler dessa série e eu fiz você acreditar que o Matt era mesmo o protagonista, mas seja bem-vindo a Derry. 4 meses depois disso, Derry parece ter seguido em frente como se o desaparecimento de Matt fosse só mais uma tragédia isolada na história da cidade. E neste momento que a série nos apresenta 2 novos garotos, Phil e Ted. E antes da gente continuar, eu vou quebrar um pouquinho a sua imersibilidade pra passar um aviso. Se você é o tipo de pessoa que não lembra nomes, associações, conexões, mano, pega um papel, um lápis, uma caneta, alguma coisa pra anotar. É sério, Derry é tipo Dark. Tem muitas conexões, muitos personagens, muita coisa com passado, presente e futuro, e é facinho de se perder. Eu mesmo me perdi. Então, neste amontoado de personagens, nós conhecemos o Major Leroy Hanlon e seu parceiro, o Capitão Pauli Russo, que são militares das Forças Aéreas dos Estados Unidos, principalmente o Hanlon, que por ser um exímio piloto, foi transferido para Derry para uma missão do exército. E ali, na apresentação do Major à sua nova base, a série começa a trabalhar um pouco de um conceito muito importante para a criação do terror que o Stephen King gosta de fazer, mas principalmente para essas obras do universo de It a Coisa: o preconceito com minorias sociais, traumas, e como o terror real não só é complementar para tudo que ele quer narrar, como na maioria das vezes é mais aterrorizante que a ficção. E aqui nós vemos isso na forma do racismo estrutural que vai se mostrar muito presente pela série toda. Mas no começo ele é só pincelado, com esse verme aqui que se recusa a bater continência pro Hanlon, que é um major, porque o maluco é negro. Mas logo o general Francis Shaw chega para dar uma carteirada nele. Aqui também é apresentada a Lily Bainbridge e sua melhor amiga Marge, onde fica claro para nós que a Lily é uma garota com problemas sociais, principalmente na escola. Ela sofre bullying e ela e a Marge são meio que as excluídas da escola. Porém, a própria Marge quer de todo jeito se enturmar com as garotas populares, mesmo que isso custe a ela se alienar um pouco. Mas depois a gente comenta sobre isso. À noite, naquele mesmo dia, a série trabalha um pouco das relações sociais entre Phil e o Ted, além, é claro, das personalidades deles. E o Phil é meio engraçadão, aquela criança nerd descolada, sim, lembra muito o Rich das histórias originais, enquanto que o Ted é judeu, vem de uma família tradicional e rígida, e é engraçadinho também, mas muito contido. Ele até parece um garoto um pouco deprimido, na verdade. E a característica de ser judeu, obviamente, lembra o Stanley da obra original, tanto dos filmes quanto dos livros. E você já vai ver o quanto é genial eles associarem as personalidades desses 2 protagonistas a de outros personagens que nós já temos conexão. Durante o diálogo, os meninos expõem que eram amigos do Matt. E como o corpo do garoto nunca foi encontrado, o Ted acredita que ele não morreu, mas sim que fugiu, já que ele era um garoto muito triste e sofrido, tinha problemas em casa, principalmente com seu pai, e que inclusive esses 2 não eram muito amigos dele. Na verdade, a mãe do Matt pagava pros caras serem legais com o menino. Eles até têm uma discussão ali, porque o Ted meio que carrega a culpa de não ter sido legal de verdade com o Matt, e acha que por isso o moleque fugiu, enquanto que o Phil acha que nada disso é culpa deles. Em seguida, é a vez de apresentar as características da Lily, numa cena muito parecida com a da Beverly do banheiro. Inclusive, de novo, essas relações
informações são propositais, para trazer a gente para um ambiente seguro, fazendo algumas conexões do que já foi estabelecido para o que é novo. Ainda mais visto que isso não é um roteiro do Stephen King. Então, tanto para não se afastar demais da obra original, como para o espectador mais saudosista ter ao que se apegar, eles resolveram fazer isso. E a história da Lily é que ela é uma menina meio esquisitinha, ela tinha uma relação com o Matt, inclusive ele era apaixonadinho por ela, e ela tinha conflitos com relação ao que sentia por ele, mas o principal dessa garota é que ela passou por um trauma. O seu pai morreu e ela não superou ainda. Na verdade, o que dá a entender é que parte do motivo do porquê o pai morreu é culpa dela. E temos que lembrar que isso é uma série, então é comum que ela gaste bastante tempo trabalhando tanto as inter-relações dos personagens quanto o desenvolvimento deles. Famoso estudo de personagem que a gente chama. E pelo resto do episódio ele vai fazer isso. Essa questão da Marge querer ser popular e ficar andando com as meninas nojentas e metidas da escola, mesmo que pra isso ela tenha que ser falsa com a verdadeira amiga dela, a Lily, a culpa que o Ted carrega do sumiço do Matt, e sua família, e o quão rígido eles são. A série inclusive dá bastante foco pro olhar do Ted pras coisas. O Major Helon também no quartel, que inclusive é atacado por 2 soldados russos nessa noite, querendo informações confidenciais do governo, mas que não dá em nada porque o Paul salva ele. Assim, as crianças começam a pesquisar sobre o desaparecimento do Matt, e a última pessoa que o viu vivo foi a Ronnie. Com isso, eles vão lá conversar com ela. E logo de cara ela não quer saber disso. A menina já tá de saco cheio, porque a polícia já fez isso que eles estão fazendo, de pegar o depoimento dela. Mas, quando o Phil comenta sobre ter ouvido vozes no ralo do chuveiro, até a expressão da Ronnie muda. Porque ela também ouviu recentemente. Então, eles resolvem ir no último lugar onde a Ronnie viu o Matt para investigar se eles acham alguma coisa. O cinema da cidade onde ela e seu pai trabalham. Eles conseguem entrar muito de boa. E lá dentro, a Lily, o Phil e sua irmã caçula e o Ted se sentam para assistir o filme que a Ronnie passa para eles. O mesmo que o Matt viu antes de fugir do segurança, O Vendedor de Ilusões. Tem até um momento fofinho no meio da sessão, onde a Lily começa a confessar a sua culpa por não ter dito pro Matt o que sentia por ele, e que isso também pode ser um dos agravantes do porquê o menino fugiu. O Ted também se sente culpado, o Phil faz um discurso da hora dizendo sobre como eles não são culpados de nada disso. A série trabalha muito bem as situações pelo olhar das crianças, mas de repente, o filme começa a mudar. As falas do ator se transformam, quase como se ele estivesse falando com as crianças. E ali no meio do filme, tá o Matt. Então, quando todo mundo começa a chamar por ele, parece que o garoto ouve e vem em direção à tela. Mas quanto mais perto da tela ele chega, mais medonho ele fica. Até que finalmente, no clímax da cena, ele joga o bebê demônio na tela. O mesmo que o havia atacado no carro. E esse monstro vai atrás das crianças. Então, isso acontece. Se por um momento eu fiz você acreditar que o Phil e o Ted eram os protagonistas da trama, se por algum instante a série deu a impressão de que eles eram importantes pro andamento da narrativa, desculpe lhe informar. Isso aqui não é Stranger Things. Senhoras e senhores, com o final do primeiro episódio, agora sim eu posso falar. Sejam bem-vindos a Derry. A partir de agora, eu não vou mais me conter tanto aos detalhes de narrativa, já que eu gastei 4 páginas de roteiro pra tentar criar esse clima em você, então eu preciso ser mais objetivo daqui pra frente, porque senão o vídeo vai ter 7 horas. Com isso, eu vou me ater aos acontecimentos mais relevantes, além, é claro, de como vai ser trabalhado o desenvolvimento dos personagens, e não tanto nesses detalhezinhos de roteiro e de direção. Como resultado da repercussão do massacre, a polícia começa a acusar o Hank, o projecionista do cinema e pai da Ronnie, como principal suspeito pelo ataque onde várias crianças morreram. Porque, né? Racismo, mesmo sem haver corpos encontrados na cena. Assim, o xerife Bowers, chefe da polícia da cidade, força a Lily a dizer que viu Hank lá, pois ele quer alguém para culpar.
E a Lily, pressionada, acaba cedendo, e isso faz com que o Hank seja preso, devastando sua filha Ronnie. O que já estabelece uma atmosfera de pânico, desconfiança e injustiça, além de mostrar como adultos e principalmente instituições preferem colocar a culpa em alguém do que admitir que algo está estranho em Derry. Também a Ronnie tem uma visão aterrorizante. Ela passa por uma experiência sobrenatural intensa em casa, sua cama se transforma de forma grotesca em algo semelhante a um útero ou um símbolo de nascimento misturado com morte, trazendo à tona lembranças de sua mãe que morreu no parto. Ela quase é devorada por essa visão que mistura trauma e horror visceral, mas acaba escapando e isso a deixa profundamente abalada. Essa sequência mostra como a presença malévola da cidade já começa a infiltrar-se nos medos mais íntimos das crianças, que é algo que o Pennywise sempre fez. Horror físico ligado a trauma emocional. Também nós temos o arco do Leroy e a conspiração militar. Outro fio narrativo importante nessa parte. O coronel Fuller e o general Shaw discutem o que aconteceu no ataque a Leroy. E o Shaw revela que tudo foi um teste para avaliar sua resistência ao medo, porque o Leroy tem uma lesão na amígdala cerebral, que o torna incapaz de sentir medo. Isso coloca ele bem no centro de um projeto chamado Operation Precept, uma missão militar secreta que tenta localizar e usar uma arma enterrada em Derry, que gera medo extremo ligado a uma entidade cósmica. Essa parte amplia bastante o terror para fora das crianças e mostra que os adultos também estão envolvidos em algo que eles não entendem, misturando bastante ali medo humano com paranoia da Guerra Fria, que era o contexto. Também é mostrado a rotina tensa da cidade e dos personagens. Will Hanlow, filho do Major, é apresentado aqui, e sim, ele é o pai do Mike Hanlon da obra original. Ou seja, sabe o avô que você vê matando uma cabra lá no começo do It 1? Então, ele é o Major. E o Will aqui tenta se enturmar na escola, é provocado por uns colegas, mas também acaba fazendo uma amizade gentil, o garoto Rich. Enquanto isso, a Charlotte, esposa do Leroy, vive olhares estranhos e discriminação racial, enquanto ela faz compras ou anda pela cidade, o que ressalta temas sociais além do horror sobrenatural. Já a Marge e a Lily têm cenas na escola que mostram dinâmicas sociais e bullying, incluindo, é claro, os efeitos que o episódio anterior teve sobre o emocional da Lily. Esses elementos aprofundam os personagens, começando a formar algumas conexões sociais que vão ser importantes narrativamente. Por mais, a Lily tem uma sequência surreal em um mercado. Ela é perseguida por visões que misturam locomotivas distantes e rostos de membros da família dela em conserva, que termina num monstro feito de partes do seu pai. Isso leva sua mãe a decidir mandá-la para Juniper Hill, o hospital psiquiátrico que ela tanto tem medo, ampliando bastante a sensação de que quem vê coisas estranhas é tratado como louco. No final do episódio, algo importante acontece com os militares. Tem uma escavação liderada por Dick Halloran, abre parênteses, melhor personagem da série, onde o Departamento de Defesa encontra um carro antigo cheio de corpos enterrados, possivelmente um vestígio de eventos violentos do passado de Derry. O episódio seguinte começa com uma história do passado. Um menino chamado Francis encontra uma garota indígena chamada Rosie num carnaval em 1908, e eles formam um laço de amizade. E ela o salva de uma criatura estranha no bosque com um estilingue. Esse evento que mais tarde vai se conectar diretamente ao General Shaw adulto, que por sinal é o Francis, e também ao papel da Rosie na história. Lily também é liberada do hospital psiquiátrico e junto de Ronnie decide que precisa provar que o Hank não matou as crianças no cinema. Elas resolvem capturar evidências visuais do que realmente aconteceu, procurando algo que mostre que It atacou as crianças. Para isso, Lily e Ronnie recrutam Will e Rich para um plano curioso. Eles tentam um ritual indígena no cemitério para chamar ou fotografar a presença da criatura. Lá, eles andam pelo cemitério à noite e começam a ter visões assustadoras, incluindo fantasmas do Ted, da Suzy, mas no final eles conseguem uma foto borrada na qual aparece um palhaço. Uma pista visual de que Pennywise realmente existe e esteve lá. Do outro lado da história, o General Shaw usa um artefato ligado ao Pennywise, o mesmo estilingue simbólico que ele ganhou no passado, para chamar Dick Halloran, que tem habilidades psíquicas, para uma missão militar. Vale lembrar que esse Dick Halloran é o mesmo do O Iluminado e Dr. Sono. O Halloran se conecta psiquicamente ao subterrâneo de Derry e entra em uma visão aterrorizante, onde ele vê corpos flutuando, um carro antigo, um trailer de circo com o nome Pennywise, e olhos amarelos o observando. Sua visão o coloca em perigo real,
quase fazendo com que ele caia de um avião, mas Leroy o salva no último segundo. Depois disso, o Halloran avisa que It viu eles e não deveria ter visto, sugerindo que a entidade agora está consciente da presença humana tentando investigar. O general vai até a loja de antiguidades da Rose confrontá-la sobre uma carta de advertência que ela faz contra as escavações militares. E ele esconde o verdadeiro motivo das escavações, ligado ao mal que está enterrado sobre Derry. Mas Rose mantém sua postura desconfiada, indicando que ela sabe mais sobre os segredos antigos da cidade. Depois da aventura no cemitério, as crianças levam as fotografias para o chefe Bowers. Esqueci de mencionar, mas o sobrenome Bowers, se você reparou, sim, ele é o avô do Henry Bowers, como prova de que o Pennywise existe. Mas os adultos não acreditam. O Bowers minimiza e culpa a Lily novamente, reforçando a descrença institucional. Leroy leva Will para pescar para tentar passar um tempo juntos. No rio, Will tem uma visão horrível de seu pai queimando e o puxando para baixo. Uma referência ao medo de fogo ligado à família Hanlon, já que, a gente sabe que no futuro o próprio Will vai morrer no incêndio. O Leroy o salva, mas percebe que algo muito errado está acontecendo na cidade. Na escola, Marge tenta se aproximar de Lily e parece se reconciliar, mas então sofre uma terrível transformação nos olhos. Eles incham grotescamente e começam a sangrar. Ela entra em um desespero e se machuca com algumas ferramentas. E acaba parecendo que a Lily a está atacando, deixando a garota em uma situação comprometedora diante dos colegas e professores. Já do outro lado, da Charlotte, ela enfrenta resistência policial, mas consegue autorização para visitar o Hank Grogan. Em sua conversa, o Hank revela que na noite do ataque, ele escondia sua localização para proteger uma mulher branca casada com quem ele se envolveu, explicando por que tinha mentido antes, o que aprofunda ainda mais o tema da injustiça e do racismo institucional em Derry. Enquanto isso, o General Shaw e seus aliados capturam Daniel, um nativo americano com conhecimento ancestral, e Dick Halloran usa seus poderes psíquicos para entrar na mente de Daniel e descobrir a origem antiga de Pennywise. E o Pennywise é descrito nessa historinha como um espírito maligno chamado Galu, que chegou à Terra numa estrela caída milhares de anos antes da humanidade. Os ancestrais dos povos nativos tentaram contê-lo, enterrando fragmentos da estrela ao redor do lugar onde hoje é Derry, assim criando uma jaula por onde o Pennywise não pode escapar. Então, através da visão, Daniel aponta para um lugar subterrâneo ligado à ameaça, a famosa casa na Neighbourhood Street, conhecida nos contos de It como o acesso ao esgoto onde o Pennywise se esconde, o que conecta diretamente a nova série ao cânon conhecido dos filmes/livros. Em seguida, o Pennywise se manifesta em forma de palhaço de verdade pela primeira vez na série, uma das cenas mais aguardadas e marcantes até agora, já que o Matt, que nós achávamos que estava morto, surge com vida e convence os outros a segui-lo para o esgoto, alegando que o Phil está vivo lá embaixo. Mas isso, claramente, é uma armadilha. Ao entrarem no território de It, eles descobrem cadáveres do Ted, da Suzy, possivelmente do Phil e do próprio Matt. Então, ele se transforma no Pennywise, revelando que o It manipulou a forma do garoto para atrair as crianças para o perigo. Já do lado do General Shaw, ele ordena uma operação militar para entrar na casa da Neighbourhood Street e capturar os pilares que supostamente contém o mal, acreditando que podem controlar o It. A missão claramente dá errado, e ao descer aos esgotos junto com os garotos, eles deixam a situação ainda mais caótica, porque durante o confronto nos túneis, o Leroy vê seu amigo Paul em perigo e quase pensa que é uma alucinação por causa dos truques de It, mas no fim das contas, o Paul acaba se sacrificando para salvar o Will, tomando um tiro no lugar do garoto. Enquanto isso, no fundo dos esgotos, uma arma antiga, um punhal brilhante feito de fragmento da estrela caída, surge na água e assusta o Pennywise, impedindo assim que ele ataque a Lily. Esse objeto havia sido introduzido no episódio anterior, como parte da mitologia do It, e pode ser uma chave para confrontar a entidade no futuro. Por mais, nós continuamos com a subtrama do Halloran, que é pego em uma viagem psíquica intensa durante a incursão nos túneis. Ele acaba enfrentando traumas antigos e lembranças reprimidas relacionados à sua vida e à sua própria mente. Inclusive, algo similar ao conceito da caixa mental no Dr. Sono. O episódio termina com Halloran saindo transformado em um lockbox aberto, que simboliza que seu controle sobre essas memórias agora está rompido. Caminhando para perto do clímax, o episódio 6 começa com uma cena em preto e branco do Juniper Hill Asylum, em 1935, onde uma menina é levada ao porão, porque o palhaço pediu para ela ir lá. A sequência conecta Ingrid Kirsch, ainda jovem, à presença do palhaço naquela época, mostrando que ela viu It antes e ficou marcada por isso. Vale lembrar que a Ingrid é a mulher com quem o Hank teve um caso. Já Will e Leroy discutem, onde o pai coloca a culpa no Will por ter entrado nos esgotos e causado a morte do Paul. A tensão cresce até que Leroy dá um tapa na cara
cara do Will, e o garoto sai desesperado pela cidade, mostrando como o trauma afeta a família. Do outro lado, a Lily quer usar a sua adaga mística para voltar aos esgotos e matar o Pennywise. Mas a galera acha a ideia louca, então ela e o Ronnie brigam fortemente, dividindo o grupo e deixando claro que a união antes vista está começando a rachar por medo e culpa. Algo muito parecido também que acontece no filme original. O Pennywise tem esse poder de dividir as pessoas. Com isso, a Lily vai até a casa de Ingrid sem ser convidada e encontra um álbum de fotos que vai se estendendo até o início dos anos 1900, revelando que o pai da Ingrid era o Bob Gray, o homem que inspirou a forma do Pennywise, o palhaço dançarino. A Ingrid admite que ficou em Derry após o carnaval, esperando que a presença do palhaço, que ela acredita ser seu pai, retornasse, e passou décadas alimentando a entidade com crianças na esperança de reencontrá-lo. Essa é uma revelação que dá um novo contexto pro terror de Derry, que mostra que, tipo, a crença humana pode ser usada pelo próprio It para manipular emoções. Assim, Charlotte esconde Hank Graham num bar conhecido como Black Spot, um local seguro e frequentado pelos militares negros e aliados. A presença de Hank lá se torna um ponto de tensão porque o resto da cidade continua à procura e enfurecido. O episódio termina com um grupo de homens brancos armados, muitos usando máscaras de palhaços, cercando o Black Spot com a intenção de entrar e capturar ou até matar o Hank e quem estiver lá dentro. Isso remete claramente a um dos eventos mais brutais da obra original, o ataque ao Black Spot, e prepara um dos momentos mais conflitantes da série. E quando acontece, ele é aterrorizante. Esse ataque do Black Spot se torna o evento mais devastador e chocante da temporada. E, na fuga, Rich se sacrifica para salvar a Marge, colocando-a dentro de uma geladeira para proteger a menina do fogo, mas acaba ficando para trás nas chamas. Esse momento é um dos pontos mais emocionantes e fortes da série e marca profundamente o protagonismo jovem. A morte dele é lembrada como um ato de coragem e um golpe emocional pesado para o grupo. De novo, algo muito parecido com o que a obra original faz, só que lá com a morte de outro personagem, o próprio Stanley. Assim, a Ingrid, ainda vestida como Periwinkle, aparece esperando encontrar seu pai, acreditando que o Pennywise é ele. Em vez disso, Pennywise confirma que comeu o pai dela e a atinge com os Deadlights, deixando-a gravemente ferida e em coma. Ao final, Will volta para casa aparentemente a salvo, mas recebe uma ligação de um amigo que se transforma gradualmente na voz do It, que então surge atrás dele e o atinge com os Deadlights, deixando seu destino em aberto e criando um grande gancho para o episódio final, o que finalmente nos leva à conclusão da trama. O episódio 8, Brasas no Inverno, não poupa tempo em ser objetivo. Ele já começa com o diretor da escola chamando todos os alunos para a quadra para um pronunciamento importante. E lá ele está agindo de forma muito estranha e falando coisas sem sentido, para no final mostrar que o It estava usando-o como marionete. E ele captura todas as crianças da escola para seu banquete final. Com esse evento, uma névoa gigante começa a pairar por Derry. Assim, nossas três protagonistas descobrem o sumiço de todo mundo, e principalmente do Will, e vão atrás deles para resgatá-lo. Do mesmo modo, o Helen vai atrás de ajuda para reaver seu filho, e ninguém melhor do que um cara com poderes paranormais para achar essa entidade cósmica. Só que o It tem um plano. Já que os militares removeram um dos selos de proteção, ele quer sequestrar o máximo de crianças possíveis para levar com ele na viagem como suprimento. E assim que ele atravessar a fronteira, nada vai poder pará-lo. Portanto, os personagens têm que fazer isso antes que ele atravesse. Então, depois de uma longa jornada, as meninas chegam no lago congelado, encontram Will e as crianças flutuando, mas o It consegue separar o grupo, puxando a Marge para longe delas, onde ele revela que, na verdade, o nome dela no futuro é Marge Tozier. Sim, ela é a mãe do Rich da história original, e que no futuro o filho dela vai matar o Pennywise. Então, ele precisa dar fim nessa menina agora mesmo. Mas quando ele vai tentar atacar a Marge, ele é mentalmente capturado pelo Dick. Com essa Marge, It preso e as crianças resgatadas, o Daniel e o Leroy vão enterrar o selo de volta. Ou iam, né, se não fossem pelos militares, que aparecem, matam o Daniel e atiram na perna do Leroy, deixando-o incapacitado. E não só isso, mas quebrando o controle mental do Dick no Pennywise, que mata o General Shaw. E agora restam apenas as crianças terminarem essa tarefa tão árdua, já que, assim como o Anel de Senhor dos Anéis, a adaga tem vontade própria, e ela não quer ser enterrada. E com isso vai afetando a mente do portador para impedir que ele o faça. Os quatro então se unem segurando juntos o item, mas realmente está muito difícil e parece que o It vai escapar da jaula. Eis que o milagre acontece. What do you see? A motherfucking miracle.
E agora, com a ajuda do fantasma do Rich, eles conseguem enterrar a adaga e agora o Pennywise é morto, por enquanto. No epílogo é mostrado o enterro do Rich, inclusive se você perceber, o nome do moleque é o mesmo do filho da Marge no futuro, e ela se apaixonou por ele durante a trama, então não é uma coincidência, ela deu o nome do filho em homenagem ao amor da vida dela de propósito. O Dick Hallorann vai pra um hotel, já imagine qual, né? O Will não sai de Derry, na verdade ele e seu pai ficam numa fazenda cuidando de ovelhas, e no último take é mostrado o futuro da enfermeira Ingrid, onde ela se encontra no sanatório pintando um quadro, ouve um grito assustador e vai ver o que é. E quando chega no quarto vizinho, a Beverly está lá e sua mãe acabou de dar fim à própria vida. Terminando essa temporada com a frase: querida, não fique triste, você sabe o que dizem sobre Derry. Ninguém que morre aqui realmente morre. Don't be sad. You know what they say about Derry. No one who dies here ever really dies. Bem-vindos a Derry foi uma série muito bem recebida, tanto pela crítica quanto pelo público, além de ser um sucesso absurdo de audiência. Pra vocês terem noção, eles chegaram a bater mais de 6 milhões de espectadores nos primeiros 3 dias. E é muito foda que isso não é uma adaptação de um roteiro já pronto, mastigadinho ali do Stephen King que os caras só traduziram. Isso é um roteiro original da HBO, baseado em alguns poucos acontecimentos pontuais mencionados no livro, como por exemplo o incêndio do Black Spot. Na verdade, pelo que eu me lembro, essa é a única coisa que realmente é mencionada na obra original, e em cima disso eles conseguiram criar todo o contexto pra essa série. De um evento, eles tiraram 8 episódios e não ficou maçante. Particularmente, eu adorei, pra quem acompanha o canal já sabe, eu amo Witch de 2017, é um dos meus filmes de terror pipoca favoritos, como eu já mencionei, eu gosto muito dessa história desse palhaço, dessa entidade cósmica. Eu li o livro, foi em 2017, já faz quase 10 anos? Sim, mas eu li, então é um universo que me cativa bastante. E uma coisa muito legal é que eu fui sem saber nada, tá? Eu não vi trailer, eu não vi teaser, eu não sabia que era uma série que ia se passar nos anos 60. Pra mim, ia ser só mais um derivado da história que a gente já conhece, eu até fiquei assim, nossa... Acabou, tipo, não faz tanto tempo assim que eles fizeram o remake do It. Eles vão fazer uma série agora contando a mesma história? E não, é uma série sobre outro momento. Foi uma puta surpresa pra mim, hora que eu cheguei lá e pum, era um roteiro original sobre um bagulho que eu não esperava. Além, é claro, da surpresa dos caras terem bolas pra fazer esse primeiro episódio. Apesar que, né, é HBO, ela fez GOT, então ela sempre teve. Vale lembrar também que, apesar de ambos, a série e o filme, trabalharem audiovisual de uma forma semelhante, ao mesmo tempo, série e filme são coisas muito diferentes. Então a comparação entre a série e o filme tem que ser feita com um certo cuidado. Logicamente, por aqui ser uma obra de 8 horas de duração, tem muito mais conteúdo do que o filme, além de trabalhar bem melhor o desenvolvimento dos personagens. Isso é uma parada que acontece, tipo, não precisa nem ser gênio pra saber disso, é empírico, tá ligado? Você sabe que os fãs por aí, né, essas séries aclamadas, tem muito mais fanbase do que filmes, justamente porque o desenvolvimento de personagem cativa muito mais os espectadores. Apesar disso, honestamente, eu sou muito mais o clube dos perdedores. Acho que a maioria dos personagens lá é muito mais carismático do que os daqui, sem contar, obviamente, o fator humano, né? O cast, nossa, é bem diferente. Influencia demais, e desculpa ser meio chato, mas os atores mirim aqui, mano, eles são bem fracos. Nossa, na moral, dá uma dosinha deles. Tirando a Marge e o Rich ali, que pra mim são fora da curva, os outros 3 são bem fracos. E pior, eles são o trio principal, a Lily, a Ronnie e o Will. Além de que tem um problema de texto também, tipo, pra mim, a atriz da Lily, ela nem é de todo ruim. A Clara Stack, eu nem acho que ela é tão pior assim do que os outros dois. Mas a personagem dela é uma bosta. A personagem é tão ruim que pra mim ficou, mano, a pior da série. A menina tá sempre em conflito interno, doidinha demais, fica com essa cara de assustada o tempo todo, que não me convence. Na verdade, se você comparar os 10 segundos que... Qual que é o nome da menina? A Sophia Lillis, que faz a Beverly, tem, e que ela tem uma interpretação relativamente parecida. São personagens semelhantes. Você consegue olhar a Lily e a Beverly e dar uma associadinha nelas.
Mas, tipo, com esses 10 segundos, a Sofia já é muito melhor que a outra menina. Fora que no filme original tem uma galera muito boa, né? Como eu disse, a Sofia Lillis, ela é muito boa, ela foi fazer o Dungeons and Dragons depois. Tem o Phil of Hard, que, mano, modéstia à parte, eu amo aquele moleque, eu acho ele um puta comediante foda. Pra além de Stranger Things, se você não viu o filme que ele roteirizou, atuou e dirigiu, o Hell of a Summer, assista. Não é nada demais, não é uma obra-prima, nada disso, mas é um terrorzinho pipoca muito legalzinho, ele tá bem lá também. No filme, inclusive, de 2017, esse moleque rouba a cena e ele sustenta muito bem os outros atores também. Nossa, não tendo o que reclamar do cast do It, mas aqui tá ruim. Mas mesmo assim, eu me envolvi demais com os personagens daqui. Principalmente, como eu disse, a Marge e o Rich. Eu amei a atriz da Marge, é sério. Porque, infelizmente, como eu disse, não dá pra gente comentar sobre todos os aspectos de detalhes da série, porque senão o vídeo fica grande demais. Mas a personagem dela começa sendo muito odiável. Tipo, ela é super falsa com a melhor amiga dela, a Lily, só porque ela quer se enturmar com as populares. Dá um ranço de meninas malvadas. Que eu adoro. Mas depois de passar pelo trauma, ela muda muito. Ela vira um personagem muito da hora. Durante o desenvolvimento também, ela tem um romance com o Rich e, tipo, é muito fofinho. É um romance infantil. Não é igual na porra do livro, que no final Stephen King, doente da cabeça, resolveu escrever uma orgia de crianças. É infantil mesmo, é romance de, tipo assim, mãos dadas, não tem nem beijo. E eu acho muito funcional. O Rich também, que personagem bom, o ator é bom. Esse moleque, ele destoa muito quando ele tá ali com o trio principal. Pra mim, esses dois roubam a cena e, infelizmente, o trio principal é fraco. Na real, até escorreu uma lágrima em mim na cena do enterro do Rich. E já que eu já tô falando sobre personagem agora, eu tenho que adiantar que não tem como não falar do Dick Hallorann. Mano, esse personagem é muito foda, é sério. Ele começa muito misterioso, às vezes até meio egocêntrico. Você olha pra ele e você fala, pô, que cara estranho, porque, tipo, ele tá numa base, ele é mó negrão, tem um outro negrão chegando também, era pra ter esse negócio de irmandade e não tem. Mas você vai vendo que isso vai sendo desenvolvido depois e tem motivo. Na verdade, o Dick usa todas essas artimanhas como uma forma dele fugir da própria realidade da mente dele. Ele tem esses poderes mediúnicos que chamam de o brilho, ou no próprio Iluminado, iluminação. E desde criança ele via e ouvia mortos, até que um dia a avó dele ajuda ele a trancar isso meio que numa caixinha ali. E quando ele encontra o Pennywise, pum, rompe a barreira e ele fica fudido. As vozes voltam, ficam insuportáveis a nível de ter uma hora que o maluco quer se matar. E depois disso tudo, ainda foi trampar no hotel do Iluminado. É um personagem muito bom, ele tem muitas nuances, ele realmente é diferente. E o ator, nossa, que cara foda. Esse fato também de a série associar vários personagens, tanto do filme quanto outras obras do Stephen King, trazendo conforto pra quem tá assistindo, é muito legal. É uma saída bem segura, até uma facilitação ali, mas eu acho funcional pra caramba. O Will é pai do Mike, a Marge é mãe do Rich, o chefe de polícia é avô do Bowers, o Dick Hallorann é o mesmo do Iluminado, a Ingrid vai se tornar a véia que vai encontrar a Beverly depois, enfim, muitas conexões da hora. Se pá, tem até algumas que eu não peguei, eu não citei aqui pra vocês, que além de ser funcional, amarra bem forte essa narrativa sobre It. Até porque, reiterando, não é um roteiro do Stephen King. Os caras pegaram um fato isolado e expandiram isso. Então essas conexões são muito importantes, porque essa história do It original, dele ser um ser extradimensional, que vai além da linearidade temporal que a gente vive, o maluco vive no passado, presente, futuro, simultaneamente. Inclusive é um negócio que a série trabalha muito bem, mexendo ali com algumas memórias, visões, mas isso intercala muito bem com o looping de 27 anos que o Pennywise hiberna. Na verdade, parece que você assiste essa narrativa pelos olhos do It quando você enxerga os filmes de 2017 e a série. Porque no fim das contas, a história é como ele participa dessas inter-relações. E isso faz muito sentido pro próprio universo do Stephen King. Já que, se você já leu alguma coisa dele, você sabe que ele funciona lá muito mais como um sistema de realidades conectadas. Inclusive, ele dá vários nomes pra isso nos livros. Ele chama de The Other, Todesh, Macroverso, Mundo Além das Sombras. Mas, basicamente, é o seguinte. A realidade que a gente vive é só uma dentre muitas. E todas elas estão conectadas por uma estrutura cósmica, tendo nelas várias camadas. Sendo a primeira, Derry, ou a nossa, onde a gente existe, que basicamente é onde a maioria das histórias do Stephen King vão se passar. A segunda, que é o Entre Mundos, onde entre as realidades existe um espaço caótico ali que ele chama de Todesh. É daqui que vem algumas entidades e, em partes, o Pennywise. Quando os personagens veem aquelas
luzes, aquelas formas impossíveis, enfim, eles estão conseguindo ver o Todeshi. E finalmente a terceira chamada de forças cósmicas. E se você assistiu a última temporada de Stranger Things, spoilers à parte, eles copiaram a mesma coisa, existe lá a cidade, existe o mundo invertido, aí tem o abismo. Oh, meu Deus, mais uma coisa que eles copiaram de Stephen King. Mas enfim, foda-se isso. E aqui é onde a gente realmente entra no coração desses mitos, dessas histórias do Stephen King. Porque no fim das contas existem duas forças primordiais. A tartaruga Maturin, que nunca é mencionada em lugar nenhum, não sei porquê. Mentira, porque aqui eles falam o nome dela, mas tipo, só falam o nome, nem aparece. Eu queria muito que aparecesse a tartaruguinha ali, flutuando no espaço, mas nem aparece. Que é a dona da ordem e da criação. Foi quem criou o universo. Ela representa equilíbrio, criação e proteção. É uma entidade antiga, mas apesar dela parecer ser muito boazinha, ela não luta pelos seres humanos. Na verdade, ela permite que o bem exista. É isso, é tipo uma entidade meio neutra, mas como ela é a dona da criação, ela dá uma ajudada ali pra galera. Tanto que foi ela que criou o ritual, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que no livro é como eles derrotam de verdade Pennywise. E tem o Witch, Pennywise, coisa, como você quiser chamar, que é a entidade dona do caos e da devoração, da fome. Ela não foi criada por humanos, não é um demônio cristão, ela não nasceu de Derry, nada disso. O Witch é uma entidade do macroverso. E ali o Stephen King, inclusive, bebe muito da fonte do Lovecraft pra criar esse horror cósmico. Porque, na verdade, o Witch veio de um lugar chamado Deadlights, que são, tipo, aquelas luzes que a gente vê. E ela é a verdadeira forma dele. E nenhum humano consegue olhar pra aquilo sem ficar catatônico. Algo muito Lovecraft da vida. Quando você lê o Call of Cthulhu, quando o cara vê o Cthulhu pela primeira vez, ele literalmente fica catatônico, ele explode. Tipo, seres humanos não estão prontos pra ver uma entidade desse nível, tá ligado? Nessa parada, nessa pegada. E é um bagulho que é bem representado aqui na série, tipo, no filme também é, mas aqui ele usa muito mais esse conceito. Mas essa entidade toma essa forma desse palhaço dançarino, inclusive nessa série aqui é mostrada quando, como e por que o Witch faz isso. Ele absorve lá o pai da Ingrid justamente porque ele tava assistindo um show dele e ele vê que as crianças gostam muito dele, se aproximam muito dele. Então ele usa desse artifício de trazer as crianças mais pra perto com essa forma atrativa. E aí, em cima disso, ele faz o ataque. É exatamente o que acontece com o George no filme e no livro. Mas enfim, tendo tudo isso em mente, eu acho muito da hora o jeito que ele trabalha essa narrativa temporal aqui e como parece, no fim das contas, que a gente tá vendo as coisas pelo olhar do Pennywise. Realmente parece um universo compartilhado, a série e os filmes de 2017 e 2019. E na verdade é, né? Porque as obras do Stephen King são um grande universo Marvel da vida, antes da Marvel existir. Todas essas histórias que se passa ali em 1908, 35, 62, 87, 2000 e pouco, é tudo conectado. É uma grande epopeia contando a história dessa entidade. Outra coisa que eu já mencionei aqui, né, mas vale ressaltar, que não tem como fugir de falar sobre isso, porque fizeram questão de lançar ambas as temporadas ao mesmo tempo, é o comparativo entre Stranger Things e Derry. Eu vi uma galera aí na internet falando: Derry é o Stranger Things que deu certo. Mano, você que fala isso, você é louco? Tipo, mesmo Stranger Things tendo tido um final medíocre, ela não deu errado. É a série mais famosa original Netflix e a que mais rendeu dinheiro. Da onde vocês tiraram isso que Derry e Stranger Things deu certo? Stranger Things não deu errado. Ela não é a única, mas provavelmente é a obra mais importante da contemporaneidade que resgata essa estética oitentista no audiovisual de uma forma muito bem feita. Então falar que, nossa, porque o final foi uma bosta e Stranger Things não deu certo, é doideira da cabeça, tá? Eu mesmo não gostei do final, mas caraca, não deu errado. Não é uma série que deu errado. Então já começa por aí. Segundo que, desculpa, tirando o fato de o monstro serem muito parecidos, né, o Pennywise e o Vecna usam desse artifício de entrar na mente da pessoa e usar os maiores medos dela contra ela mesma, além de serem crianças que estão combatendo o monstro, não tem nada a ver uma série com a outra. É sério mesmo. Stranger Things é muito mais uma série sobre aventura e mistério infanto-juvenil e eu não senti isso no Derry. Na verdade, fazer esse comparativo pra mim é banalizar essa série aqui. Inclusive, essa questão de serem crianças não foi Stranger Things que criou, tá? Eles pegaram isso dos Goonies, que pegou isso do ET, que pegou isso do Contato Imediato de Terceiro Grau, que pegou isso, sabe de quem? Do livro do Stephen King, It a Coisa. Então esse negócio sobre a arte sempre se reciclar que é muito da hora. Mas como eu disse, tirando esses dois conceitos, pra mim, mano, não são séries parecidas, velho. Não só porque essa daqui é mais corajosa, porque ela mata personagem. Inclusive, já eu comento sobre esse negócio, que tipo, eu também vi gente falando que, Stranger Things não é corajoso porque não matou os personagens. Pô, velho, mano, isso é meio burrice falar isso, desculpa. Mas realmente porque eu acho que não tem nada a ver.
Isso aqui não é uma série infanto-juvenil de mistério, é uma série de terror, mas muito focada em um terror ambiental. Ela trabalha muito esses elementos do clima de terror, da tensão, muito baseado em problemas reais, que aqui nessa parte é trabalhado sobre essa questão do racismo estrutural, porque Derry é uma cidade racista. Na verdade, é um negócio muito legal que dá pra comentar sobre também, que eles trabalham aqui, que vem lá dos livros, que infelizmente o filme não conseguiu fazer, não por falta de competência na minha opinião, mas por falta de tempo, é o como Derry é uma entidade viva. Derry é uma cidade viva, não só ela é cúmplice dos crimes do Pennywise, como ela participa. Ela, tipo assim, está ali ativamente auxiliando que essas coisas acontecem, mexendo na mente das pessoas. Então, enquanto no filme eles preferiram trabalhar a linguagem de uma forma mais diferente e mais pra essa parte do susto direto, com jump scares, trabalhar a persona do monstro, um negócio que, tipo assim, o cinema faz desde que o cinema de terror existe, né? Lá em 22 com Nosferatu, em 18 com o Gabinete do Dr. Caligari, os caras já faziam isso. Então, tipo, é só uma opção normal de terror, de linguagem de terror que a gente sempre usou. Aqui eles vão muito mais pra esse lado do terror psicológico e da tensão. Esse clima de angústia, de ansiedade que as situações podem te trazer. Pra mim é muito mais sobre isso. Até porque, honestamente, nenhum jumpscare me pegou e eu nem tô falando isso pra me vangloriar. Nossa, olha como eu sou calejado, eu não tomo jumpscares. É porque eu acho que a série realmente não é sobre isso. No papo de que eu tava devorando essa série, tá? Eu assisti, tipo assim, os primeiros, tipo, eu assisti o primeiro episódio e eu falei, mano, eu vou deixar acumular pra depois ver tudo de uma vez, porque eu gostei e eu já queria fazer vídeo a hora que eu vi o primeiro. Então eu falei, tá, eu vou assistir depois. Aí quando eu vi, tipo assim, os 6 primeiros numa tacada só. E aí o 6º termina... Mano, o 6º episódio é muito foda. Ele é bem diferente, ele é todo bonitinho, ele parece até um episódio meio filler. Se você assiste, você fala, nossa, ele tá bem diferente do que são os outros. Trabalha muito ali as inter-relações dos personagens, mas de uma forma positivista, e você fica tipo, ué. E aí ele termina com os caras lá chegando pra fazer o ataque racista no Black Spot. E eu não consegui assistir direto. Eu não consegui. Eu tive que parar, dei ali um 10, mano, passou uns 2 dias só depois que eu fui ver o 7º. Justamente porque tava me dando muita ansiedade. E caso você não tenha percebido, eu sou um homem negro. E pra mim, essa é uma cena muito forte, muito pesada. Nossa, ele trabalha ali, mano, o terror do racismo estrutural de uma forma... Não é nem alegórica, ela é quase literal. Parece mesmo que são os caras da Ku Klux Klan. Nossa, é tipo assustador mesmo, não é brincadeira. Tem uns elementos ali que pra mim parece que ele bebe muito do Jordan Peele, que eu acho fantástico, inclusive. E nossa, ele só sabe o que tá fazendo, tem muito tato. O que torna ainda mais aterrorizante. Na verdade, pra mim, essa é a cena de terror da série. Tanto que ela termina e o Will fala, ah, mãe, eu vou sair, vou ver meus amigos. E a mãe dele fala, mano, você não vai sair não. E nesse momento, o It tava dormindo, e aí o Will fala, pô, mas aquela coisa já tá dormindo até. E a mãe dele retruca, não foi aquela coisa que tacou fogo no bar ontem não, amigão. O racismo ainda tá lá fora. Derry ainda é um demônio, ainda é uma cidade racista. Ela ainda existe, ainda é essa cidadezinha de merda do interior dos Estados Unidos, que inclusive me dá medo, tipo assim... Eu não consigo afirmar que não exista isso, que é 100% ficção. Eu não consigo afirmar que, tipo assim, o Steven não tirou isso de algum lugarzinho ali no interior do Texas que ele visitou e que era um lugar desse jeito. Pra mim, parece muito real. Que, inclusive, como eu já comentei, é um bagulho que o Stephen King sempre trabalhou. O quanto o terror real não só é complementar pra esse terror cósmico, porque faz muito sentido, né? Tipo, ele tá falando sobre racismo. Racismo é muito sobre o medo do exterior. E o terror cósmico é a mesma coisa. Inclusive, o Lovecraft trabalhava isso muito bem. Apesar dele ser um racista de bosta, o cara, inclusive, dizem que era afiliado a Ku Klux Klan, era justamente por isso que ele era tão bom em trabalhar esse negócio. Porque ele era um cara racista. E o terror cósmico é sobre isso, o medo do exterior. Então não só eles são muito complementares, como tipo assim, às vezes não, sempre, o terror real é muito mais assustador do que esse terror fictício. E Stephen King é muito sobre isso. Se você já leu, você sabe que ele é um camarada, ele é até meio comunistazão, e a maioria dos livros dele trabalha esse tipo de composição, intercalando terror real, terror cósmico, terror real, terror cósmico. Além de que, pra mim, o Steven é o caso perfeito daquele bagulho que eu sempre falo, que tipo assim, um terror muito bom quase sempre vem acompanhado de um drama muito bom. ênfase no quase, tá? Não é sempre. De que é muito difícil você sentir medo pelos personagens se você não sentir alguma empatia, alguma coisa por eles. Mas, de novo, ênfase no quase. Até porque Terrifier não tem nada disso. Eu duvido que você se conectou com algumas das pessoas daquele filme.
e ainda assim é assustador pra porra. Mas Matheus, eu gosto muito desse complemento, drama, terror, eu acho uma junção, mano, fantástica, muito foda. O Stephen King trabalha isso muito bem na literatura e essa série bebe muito disso dele. Tem um drama muito legal aqui, como eu disse, até tirou uma lágrima de mim no final com a morte do Rich. Inclusive, um exemplo perfeito de como o Stephen King consegue trabalhar isso é o filme do Long Walk, que vem de um romance dele. Eu não li esse romance, eu gostaria de ler, acho que eu vou ler na verdade, mas tipo, pra mim aquele filme é muito mais um drama do que um terror, mas tem elementos de terror. Enfim, eu gostei demais de como ele trabalha essas questões de questão social, racismo estrutural, aterrorizante com drama. O que, inclusive, como eu já disse, é muito diferente dos filmes. Lá ele vai pra um lado muito mais, tipo, terror direto, vamos se sustentar nessa imagem sólida do Pennywise, vamos usar ele pra caramba. Aqui ele já vai pra um lado muito mais clima de terror, e ambas as obras são feitas pelo Andy Muschietti. Que diretor foda! Até no jeito de tratar o personagem é diferente. Como eu disse, no 2017 eles usam muito, tipo, se sustenta demais na imagem do palhaço, não só do It, mas principalmente do palhaço. A ponto de que chega uma hora que quase desgasta o personagem. Tipo assim, eu não sinto isso, mas eu já vi gente reclamando disso. Eu não acho que desgasta, acho que a imagem dele se sustenta demais, é muito sólida, mas eles usam muito, isso é um fato. Aqui não, o Pennywise vai aparecer de verdade como palhaço pela primeira vez, tipo, no 5º episódio, porra. Eles usam muito bem ele, inclusive quando usam é impactante pra caramba. Inclusive, nossa, essa estética dele no último episódio, que ele tá todo embebido em sangue, tipo, metade tá todo vermelho e a parte de cima, puta que pariu, isso é muito da hora, velho. Tem um contraste na fotografia ali do episódio final entre gelo azul e sangue vermelho, que inclusive me remete muito a Perfect Blue, não é usado com a mesma genialidade, mas tipo assim, tem uma similaridade ali de ideias de como utilizar essa estética. O efeito de cores é parecido, o vermelho da carne, do pecado, associado ao Pennywise, e o azul da pureza, da calmaria, das crianças. Mano, isso é muito da hora. E outra coisa que eu tenho que comentar, né, eu falei que ia falar sobre a questão da coragem lá de Stranger Things, que pra mim não faz sentido. E, mano, a brisa é que, tipo assim, a galera tava aí reclamando, Stranger Things não é corajoso porque não matou nenhum dos personagens. Parça, isso não é coragem. Tipo, isso é só mais um artifício de linguagem que você pode utilizar. Mas, às vezes, pode ser banal. Pode ser, tipo, se apegar em cima de um dramaloide porque alguém morreu. Não é isso que é uma forma de coragem. Pra mim, os erros de Stranger Things vão muito mais além de, não mataram nenhum dos protagonistas. Também, última coisa, vale ressaltar, tipo, que séries, elas têm um elemento muito importante, que é trabalham dois aspectos. Ou a série vai trabalhar um grande evento, ou as inter-relações entre os personagens. Breaking Bad é o exemplo perfeito de inter-relações, né? Tipo, não existe um grande evento. Na verdade, o final é quase anticlimático. Tipo, ele não é apoteótico como você espera que a série inteira é. E mesmo assim, é perfeito. É nota 10. Não me entendam mal, eu amo Breaking Bad. Em contrapartida, fazendo uma comparação com uma outra série também muito foda, Game of Thrones aposta no grande evento. Desde o começo da série, a gente tá falando sobre a guerra entre os Starks e o Lannister e o Rei da Noite. É dito isso que, tipo, esse vai ser o grande evento. E nenhum dos dois é um problema, são apenas formas de linguagem de trabalhar as coisas. E o Derry trabalha a questão do grande evento. Ele aposta muito mais nisso do que nas inter-relações. E na moral, que foda. Esse último episódio, pra mim, ele é fantástico. Esteticamente, ele é perfeito, ele é impecável, como eu disse. Tem uma questão ali de linguagem que eu acho, mano, muito bonita. E não só isso, mas, tipo, o evento acontece, ele é meio clichêzão, dramaloide da vida, mas ele é foda, tipo, são crianças no fim das contas, trazem o Rich, porra, eu adorei. No fim das contas, é melhor eu parar, porque senão isso daqui vai virar podcast. Eu poderia, de boa, passar mais de 3 horas aqui falando sobre essa série, porque eu realmente gostei dela. Inclusive, é um bagulho que, quem sabe, no futuro não muito distante, eu possa fazer isso, tipo, ao invés de não só vir aqui com o roteiro e ficar falando com vocês, só abrir a câmera, abrir uma live e falar sobre um filme que eu gosto, uma série que eu gosto, etc. A propósito, comenta aqui embaixo se você acha que isso é uma ideia legal e se você gostaria que eu fizesse isso. Mas no fim das contas, eu gostei demais da série, acho um produto muito bom. Além de respeitar a obra original, expande ela, não é só mais uma obra que tá surfando no hype de qualquer coisa do Stranger Things só pra tirar o troco, vulgo, o macaco. Se aprofunda muito na mitologia, quanto nessa narrativa dessa história do It, acho fantástico. Ele amarra várias pontas que, tipo assim, são eventos que, mano, nem precisavam ser conectados, mas como ele explica bem, acaba ficando muito foda, além de deixar algumas pontas soltas. Ele tem sim alguns pontos que estão em abertos ali no roteiro e que eu acho muito importante ficar, porque faz muito sentido com o mistério da trama do Pennywise. É uma série de mistério, de terror, não é infantiloide, que eu achei bem legal. Não vou falar que é nota 10, não é a melhor série que eu já vi na vida, mas eu gostei pra caramba. Até porque eu não sou muito de assistir série, particularmente eu sou muito mais do filme. E vamos ver como é que vai ser pelo andar da carruagem, porque não sei se você reparou, mas isso é a primeira temporada
cada, tá? Eles ainda vão contar mais duas. Uma em 1935 e a outra em 1908. E pelo amor de Deus, a HBO, não estraga, porque até aqui tá muito legal. Por mais é isso, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse formato que eu trouxe, que tem coisas bem diferentes aí, comenta aí embaixo. Além de que é a primeira vez que eu falo sobre série, e se você acha que ficou legal, pode comentar aqui também que eu tenho que trazer outras. Na verdade, eu quero trazer outras, mas tem que ver se vocês gostam ou não. Então, pra ser bem pé no chão, não ser prepotente, falar sobre uma coisa fantástica ou uma obra que eu goste muito, eu quis ir ali num seguro, um negócio que eu gostei, mas que também é de boa de falar porque eu tenho bagagem. E se você for novo por aqui, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra gente tentar chegar logo nos 1000 inscritos. E pra todo mundo que quiser ajudar, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. E você também pode me seguir nas redes vizinhas que tem aí, Letterboxd, Instagram, tanto faz. Muito obrigado pelo carinho, um beijo, é nóis, tamo junto.